Olá, pessoal! É com muito prazer que eu recebo vocês novamente aqui para a gente falar da prática como componente curricular agora na quarta etapa. Olha como passou rápido, já chegamos aqui à quarta etapa do curso, né? É importante a gente pensar num assunto que é recorrente para a prática pedagógica: a avaliação. Você vai ver, né, no material que o nome é avaliação escolar, então tem uma qualificação da avaliação, né? Mas eu quero começar aqui com alguma reflexão que, de alguma forma, a gente vai guardar a palavrinha escolar por enquanto, tá? E vamos pensar só na avaliação. Muito bem. Posto isso, vamos pensar o seguinte: você vai a um médico porque você tem uma dor de cabeça muito insistente, que te incomoda quase que diariamente, e isso está realmente te preocupando. Aí você chega no médico, ele olha para você e fala: ah, isso é normal, toma um Tilenol que vai melhorar. O que você vai achar deste médico? Ou então você começa a perceber um barulho no seu carro muito esquisito e ele começa a engasgar e ele não sobe na ladeira. E aí você leva no mecânico, relata o que está acontecendo com o seu carro, ele olha para você e fala assim: ah, é do frio. O que você vai achar desse mecânico? Ou seja, quando a gente fala de avaliação, a gente gosta de avaliação, por exemplo, do médico. Quem é o bom médico? Aquele que faz avaliação clínica, que te examina, que te pergunta sobre a sua família, que te pergunta sobre seus hábitos, que te pergunta sobre o seu sono, que te pergunta da sua família, enfim. Quando você fala um monte de você e ele te examina e que ele pede para que você deite ali naquela caminha ali e olha você, enfim, ele é um bom médico, porque afinal de contas ele me avaliou, né? Ele olhou para mim, ele prestou atenção em mim, né? Ele quis saber sobre mim, ele quis saber para além deste sintoma que eu estou relatando. Lembra da dor de cabeça que eu falei agora há pouco? Este é o bom médico. Agora, se ele virar para mim e me mandar tomar um Tilenol, porque isso é normal, eu não vou sair de lá muito satisfeita, né? Vou sair de lá meio, né? Ah, eu vou escutar outro médico. Como assim, um Tilenol? Mesma coisa em relação ao mecânico. Se ele não abrir seu carro, se ele não pedir para você detalhes, se ele não ligar o motor e escutar o que está acontecendo, se ele nem abrir a tampa e dar uma olhadinha lá dentro, o que você vai achar dele? Ah, esse mecânico não é bom. Ele nem me avaliou, ele nem prestou atenção. Ou seja, aonde eu estou querendo chegar? De uma maneira geral, esta a avaliação, né? A ação de avaliar é esperada por nós no cotidiano, não é verdade? A gente quer e a gente avalia, né? Então, por exemplo, você chega lá no supermercado e vê um cartaz, oferta, né? Aí você olha, sabe aqueles pacotes, sei lá, de sabão em pó, que tem 2,8 quilos, e aí tem um preço que diz que está em oferta e tem um pacotinho de 1 quilo. O que você faz? Você avalia para ver se essa oferta é de verdade mesmo. Bom, se 1 quilo custa tanto, né? Quantos quilos custarão? Quanto custará 2,5 quilos? Um pouco mais, quase 3? Aí você compara e avalia se aquela oferta do mesmo produto, numa embalagem um pouco maior, com mais produto, está realmente mais barata. Aí você compra ou não, tá certo? Você avalia também, e você quer ser avaliado também no seu dia a dia com a sua, na medida em que você está se aproximando, ou você solicita, ou você está precisando conversar com algum profissional. Tá claro, é bom isso, né? É bacana isso, é esperado, é coisa do cotidiano, é dia a dia. Agora vamos voltar para essa classificação que a gente está tentando pensar e vamos colocar junto com esse processo de avaliação o escolar. E vamos pensar aqui, olha, você não precisa me responder agora e nem eu vou pedir para que você faça isso em nenhum momento. Se você olhar lá o nosso guia orientador, isso que eu vou te perguntar agora não está lá, mas eu gostaria que você realmente se propusesse a pensar no que eu vou te propor, tá? A
pergunta é, a gente tem uma atividade e ela não vale nota, você faz? Você entrega? E se tiver duas versões, mas não vale nota, tá? Mas seu professor vai te devolver comentado, você vai fazer? Com qual compromisso você vai fazer? Cuidado, né? Por quê? A gente não... Eu não estou dizendo aqui que a maior parte dos alunos, um grupo de alunos, seja eles quais forem, não vão fazer uma atividade XYZ se nota não estiver vinculada. O que eu estou querendo chamar a atenção é que na escola, quando a gente coloca essa classificação na avaliação de escolar, quando a gente está querendo aprofundar o nosso olhar para a avaliação, para uma situação escolar, o que acontece é que a avaliação, ela está intimamente relacionada a uma situação de eu faço, eu recebo, eu não faço, eu não recebo, do ponto de vista do aluno. E o professor se utiliza disso para dizer, bom, esse aqui é bom aluno, esse não é, esse fez, esse não fez, eu vou pegar aonde dói, aonde é? Na nota, tá? Então, existe uma ideia, né, um sentimento, uma questão aí que às vezes não fica muito clara, que é a função da avaliação na escola. Né? Se não vale nota, se o que o professor está querendo é um processo contínuo de reflexão, de trabalho, né? De tentativa de se fazer, de estabelecer relações e de se pensar naquilo que não está posto num determinado texto, né? Nem está pronto para que seja só transportado de um lugar para o outro, mas está intimamente relacionado com um processo de se pensar a respeito de um determinado conteúdo, de um assunto, de um tema, a coisa de verdade fica difícil, né? E eu tô falando aqui para vocês como professora, que já fui de criança pequena, que já fui de adolescente, que sou de adulto, seja em que modalidade for, já aconteceu aqui na minha experiência como professora na modalidade EAD e também acontece no presencial. Infelizmente, né, a gente retoma um sentimento, uma expectativa, um olhar para a avaliação que está muito ligado a tá certo ou tá errado? Tá bom ou tá ruim? Vou ter nota ou não vou? Pensa uma coisa. Anos iniciais do ensino fundamental, aula de matemática, vamos colocar aqui segundo ano é a primeira série, tá? A sua primeira série, crianças de 7 anos. E a aula de matemática está acontecendo e a professora está pedindo para que os alunos resolvam problemas. Sabe probleminha? Um enunciado, depois tem que fazer uma operação? Ela dá o problema e, na sequência, ela pede para que os alunos resolvam o problema. Depois, enquanto os alunos resolvem, ela começa a andar pela sala e ela para por alguns segundos na frente, se posicionando de tal forma que ela vai olhar para um caderno de uma criança. E ela fica ali, não diz nem que sim nem que não, ela só olha. O que você acha que vai acontecer com esta criança? Qual vai ser a reação dessa criança para esse olhar da professora, mas sem nenhum comentário? Meninos, eu vou ter que dizer para vocês que a maior parte das crianças vai se sentir intimidada. E eu estou falando de segundo ano, primeira série. Tá errado, vou apagar, me deu dor de barriga, sei lá. Mas essa criança, de verdade, não vai ficar confortável com esse olhar do professor. E essa criança tem 7 anos. Onde será que ela aprendeu isso? Pessoal, desde muito cedo, as crianças aprendem que é melhor acertar na escola. Porque acertos são parabenizados e os erros são terríveis. Né? Então, o que eu tenho que fazer na maior parte do tempo? Acertar rápido e me livrar da professora. Né? Deve ser mais ou menos isso que as crianças pensam, né? Talvez não verbalizem desta forma, mas de verdade a intencionalidade, né? A organização da criança, o que ela quer na aula de matemática, de língua portuguesa, na escola é acertar o mais rápido possível, para que ela evite o erro a todo custo.
E aí eu pergunto para vocês, né? Por que será que numa situação, por exemplo, quando eu vou ao médico, quando eu vou ao mecânico, quando eu vou ao supermercado, a avaliação faz tão parte, né? É tão integrante desse momento, e numa outra situação, que é a escolar, isso se transforma de uma maneira muito flagrante, né? É muito flagrante o que está acontecendo. Então, por que eu te convidei a pensar em crianças pequenas? Porque tem alguma coisa acontecendo aí nessa relação professor, aluno, conteúdo, quando o pano de fundo é uma avaliação, que a gente precisa repensar, que a gente precisa olhar com outro cuidado, que a gente precisa, de verdade, refletir, pensar de uma forma um pouco mais pontual, para que a gente pense também, por exemplo, qual é a expectativa que as famílias têm em relação à avaliação. Um momento em que a gente compartilha resultados de avaliação é a reunião de pais. O que acontece na reunião de pais? Todos os pais são chamados no mesmo momento para falar do mesmo assunto, né? A produção, né? A avaliação de seus filhos. Se você tem um filho que só tem boa nota, que só tem elogios, que só tem coisas boas para te dizer, né? Aquela chuva de 10 no boletim, qual será a reação dos pais? Eu não vou nessa reunião, tenho tanta coisa para fazer, olha aqui o boletim do Pedrinho. Agora eu tenho o Pedrinho, meu filho, ok, agora eu tenho um outro, que é um mais novo, que só me dá problema, é só reclamação, é só nota baixa, e ficou com... O que eu faço? Na do Joãozinho eu vou. Né? Por quê? Porque eu quero a nota boa, né? Porque um indício de aprendizagem, né? Um indício de produção, um indício de sucesso está ligado à nota boa de 1. E o insucesso, a dificuldade, as questões que são preocupantes para quem quer que seja, está ligado a o filho número 2, número 1, sei lá, mas que não obteve boas notas, tá certo? Então, a família também quer a nota boa, né? Se tá a nota ok, se a nota estiver boa, eu nem vou à reunião. Agora, eu me preocupo se a nota não estiver tão boa assim. Mas vamos voltar lá para aquela situação de reunião de professores. Imagina só, pode ser que em alguma escola já tenha arrumado um outro jeito de fazer isso, mas pensa, um grupo de pais, uma sala de 25 alunos, é um número ok, você vai ter muitas salas de aula com 25 alunos, e foi pai e mãe, ou seja, você tem 50 pessoas, se todos forem, né? É lógico, considerando aí que nem todos vão, mas nem todo mundo nem todo mundo vai o pai e a mãe, mas você tem lá umas 30, 32 pessoas, né, na sua frente, com a expectativa, na maior parte das vezes, de falar com você, que é um professor só, da dificuldade de aprendizagem, da não obtenção da boa nota. E aí? Vamos pensar, qual é o tempo que esse professor tem disponível para atender esse grupo de pais? Como você se sentiria se o seu filho, né, colocando aí, tentando nos colocar no lugar de pais, como é que será que a gente se sentiria se a professora resolvesse abrir, né, externar para todos as dificuldades que uma determinada criança tem, e eu sou a mãe dessa criança, né? Estou aqui acompanhada do pai dessa criança e as dificuldades dela começam a ser debatidas assim, publicamente. É lógico que essa não é uma situação confortável. Então, como conduzir este momento, né? Como organizar este momento? Porque veja que parece que as coisas estão mais ou menos organizadas de tal forma que privilegia-se o sucesso. E o insucesso e as eventuais dificuldades, porque, meninos, vamos ser bem claros. Quem é que nunca, mas nunca mesmo, em todo o seu processo de aprendizagem, não teve uma dificuldade de aprendizagem? Quem será? Né? Quem é que pode levantar a mão e dizer, eu nunca tive dificuldade, nem com amigos, nem com a educação física, nem com a matemática, nem com a troca de escola, nem com nada. Pessoal, é difícil encontrar alguém que nunca teve nenhuma dificuldade de nenhuma natureza.
né? Então, assim, falando um pouco agora, né, a respeito da minha própria experiência como professora e como mãe, eu ouvi muitas vezes da escola dos meus filhos, assim, olha, o desafio do fulano para este próximo período, um bimestre, semestre, sei lá, é o aspecto social. Ele precisa ampliar o rol de amigos, ele precisa se desafiar a trabalhar com outras crianças que não aquele fulaninho ali que estava sempre junto. Sabe quando que ele conseguiu fazer isso? Preciso dizer para vocês que nunca. Porque este menino que recebeu este feedback há quase 15 anos atrás, continua tendo um amiguinho só. E o que eu vou fazer? Né? Então, assim, faz parte do processo, né, ter um espaço de avaliação que seja acolhedor, né, que possa fazer parte, né, que possa integrar, que possa ter a intencionalidade de contribuir para o processo de aprendizagem. Porque, veja, aquele exame que o médico faz, que te pergunta sobre sua família, sobre seus hábitos, sobre a sua alimentação, sobre seus pais, enfim, né, sobre toda a sua vida, e os exames que ele pede, laboratoriais, para complementar esse diagnóstico, mesmo que o diagnóstico não seja bom, né, mesmo que ele tenha aí alguma intervenção importante a fazer, que seja preocupante, você quer cuidar disso o mais rápido possível e você quer todos os detalhes, né? Se for lá no caso do mecânico, você não quer saber de tudo sobre, né? Quais são as possibilidades, se tem a peça que precisa trocar, tem retificada, pode ser, essa é uma boa opção, não é? Né? Quanto tempo vai durar? Você quer saber tudo sobre o seu carro, né? Você quer conversar sobre tudo, você quer olhar todas as possibilidades. Agora, na avaliação escolar, a gente tem uma possibilidade só, que é aquela que indica, que classifica os alunos, os bons e os ruins. Enquanto eu estiver aqui nos bons, enquanto eu estiver com um bom feedback do meu professor, enquanto as coisas estiverem caminhando bem, ok. Se o professor tiver que dizer alguma coisa, olha, isso aqui precisa ser repensado, reveja isso aqui, ou a nota não foi tão boa, ou o conceito não foi aquele que você esperava, opa, sinal de alerta. Onde está o erro? Me diga o que eu tenho que fazer, que então eu faço. Opa, peraí, né? A avaliação deveria, né, vamos pensar aqui, né, no quanto seria possível, qual seria o caminho possível para que a gente organizasse a avaliação de tal forma que ela pudesse contribuir para um processo, né, que ela fosse contínua a ponto de te indicar um caminho possível, né, te dizer onde é que estão seus pontos frágeis, né, te informar sobre o teu processo. Sabe, farol? Né? Fizesse o papel do farol da aprendizagem, né? Então ela tem a potência de ser uma ferramenta para o professor, né? Uma ferramenta de ensino para o professor e uma ferramenta de aprendizagem para o aluno, de tal forma que ele possa, a respeito da avaliação, ele retirar informações que serão importantes para que eu conduza um processo de restabelecer as relações, de rever, de retomar, de reforçar, de olhar com cuidado algum aspecto que possa estar por detrás de algum erro, né? E não um momento estanque, né, de uma situação que pode ser um exercício, que pode ser uma prova, que pode ser um trabalho, que pode ser um seminário, né? Mas dessa forma estanque te dá uma informação que não está vinculada, que não está junto com um processo, né? Você não é uma pessoa que responde um exercício, né? Que lê um texto e escreve alguma coisa, não. Quando você faz isso, né, ao resolver um exercício, ao ler um texto, ao participar, por exemplo, de um fórum, numa modalidade, por exemplo, EAD, você deve colocar em ação todo o seu a tua capacidade cognitiva, tudo aquilo que você já aprendeu e toda a tua possibilidade de pensar naquele assunto, né? Que a gente está num momento tentando fazer um recorte, mas a ideia é que você possa participar de tal forma desse momento e que você coloque em ação tudo aquilo que você pensa a respeito, né? E o feedback do professor e as intervenções que o professor eventualmente fará deveriam estar vinculadas a um processo de
melhoria, né? A um processo de melhor elaboração, né? De avanço, e não simplesmente ligada fortemente a uma nota. Eu preciso ter um bom feedback, eu preciso fazer certo, né? Porque senão a gente fica o tempo inteiro retomando aquela situação que a gente começou falando da criança de segundo ano, né? Na presença do professor, ela está olhando o meu caderno, provavelmente ela vai se desesperar, porque se ela está olhando por tanto tempo, está errado, né? Então, por que será que a criança pensa isso, né? Então, se o professor te faz uma intervenção, se ele indica um caminho, se ele fala alguma coisa a respeito da tua produção, qual é a sua? Vamos começar olhando a nós mesmos, né? Porque a mudança, eu acredito muito nisso, né? Qualquer mudança vem de dentro para fora. Então vamos começar a olhar a nós mesmos em processos de avaliação que vivemos aqui neste curso, né? E não estou falando só numa prova, naquela que vocês fazem ao final e que todo mundo fica nervoso para responder aquela prova. Estou falando aqui do cotidiano, dos pratiques, dos fóruns, dos sintetizes, das atividades que vocês fazem e para elas recebem feedback. Como é que você recebe o feedback do seu professor, né? Qual é a função desse feedback para você? O que você faz com isso, né? Como é que você recebe isso? Como é que você coloca isso naquele lugar de pensar o teu processo de aprendizagem, né? Então, eu gostaria muito de propor a vocês um desafio ao longo deste semestre de mudança de dentro para fora, que pudesse vir da nossa reflexão a respeito de como é que a gente recebe um feedback, o que a gente faz com ele, como é que a gente trabalha com isso, como é que eu me organizo então para seguir avançando depois de uma intervenção do professor, seja ela qual for. Não interessa se boa ou se ruim, a gente vai falar um pouco mais sobre o erro no nosso próximo encontro aqui da prática como componente curricular, ainda nas videoaulas, mas eu queria propor agora um caminho de introspecção. Vamos olhar primeiro para dentro, para depois a gente olhar para fora, né? Porque esse é um bom caminho para a mudança. E do ponto de vista da avaliação, eu estou achando aqui que a gente está merecendo um momento de mudança. Tá bom? Eu aguardo vocês nos próximos encontros, tanto aqui na videoaula como nos encontros presenciais, uma vez por mês, para a gente discutir a avaliação. Um grande beijo e até a próxima!